Boa noite a todos e a todas. Em nome do povo de Carmo de Minas e suplicando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão da Câmara Municipal. Leitura da ata. A ata da 35ª reunião da Câmara Municipal de Carmo de Minas, realizada aos 25 dias do mês de setembro de 2017, sob a presidência do senhor vereador Álvaro José Junqueira Colli e tendo como secretário o senhor vereador Carlos Roberto Gomes, foi aberta a 4ª reunião ordinária do 9º período, às 18h30, com o quórum regimental. A ata anterior foi lida e aprovada. No expediente apresentado pelos vereadores constou indicação número 209 de 2017, de autoria do senhor vereador Brás Rocha, que dispõe sobre conserto de grade de bueiro ao lado do posto de saúde do bairro dos Campos. Indicação número 210 de 2017, de autoria do senhor vereador Álvaro José Junqueira Colli, que dispõe sobre proteção de mudas às margens do Ribeirão do Carmo. Indicação número 211 de 2017, de autoria do senhor vereador Álvaro José Junqueira Colli, que dispõe sobre reiteração das indicações 178 e 179 de 2017. Indicação número 202 de 2017, de autoria do senhor vereador Álvaro José Junqueira Colli e do senhor vereador Brás Rocha, que dispõe sobre reiteração da indicação número 90 de 2017. Indicação número 203 de 2017, de autoria do senhor vereador Álvaro José Junqueira Colli e do senhor vereador Marcos Rogério de Paula, que dispõe sobre reiteração da indicação número 35 de 2017. Indicação número 214 de 2017, de autoria do senhor vereador Marcos Rogério de Paula, que dispõe sobre travessia elevada na MG 347. Indicação número 215 de 2017, de autoria do senhor vereador Marcos Rogério de Paula, que dispõe sobre placas de identificação na comunidade do Capinzal. Requerimento número 52 de 2017, de autoria do senhor vereador Rony Peterson, senhor vereador Carlos Eduardo e senhor vereador Marcelo Dias, que dispõe sobre relatório de acompanhamento mensal da Planejar, referente a julho, agosto e setembro. Findada a discussão e estando em votação, foi notada sua aprovação por 5 votos a favor. Regularmente inscrito para pequeno expediente, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro faz uma explanação sobre a certidão negativa do CAGED que não está em dia, impossibilitando assim a chegada de recursos destinados ao município para o hospital. Desacharam um absurdo perder recursos por falta dessa certidão. Solicita ao presidente que seja enviado ofício ao hospital, solicitando a regularização urgente. Com o uso da palavra, o senhor vereador Rony Peterson diz que foi informado que certidões do FGTS têm validade de 30 dias e que não basta estar pagas, tem que ser enviadas para a Baixa e que a do mês de agosto, segundo o Amaro, não foi enviada. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que a regularização fica a cargo do hospital e que a sua parte de buscar recursos está sendo feita. Regularmente inscrito, o senhor vereador Brás Rocha leva conhecimento do plenário o resultado da CPI. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que, como pode ver, são várias irregularidades e, com todo respeito, contesta algumas falas do senhor vereador Brás Rocha, que quando fala em relação ao caminhão do PAC e retroescavadeira, que tem que atender o interesse particular, diz discordar que a administração pública, ela primeiramente tem que ver o que é público, ajudar as pessoas. Não nesse caso, que ele simplesmente fez serviço particular sem custo algum. E que, ao seu ver, é considerado ato de improbidade, sim, administrativa que ele cometeu. Diz ainda que, no tocante aos serviços pela patroa no sítio Dona Alzira, o senhor vereador Brás Rocha diz que, conforme a legislação, manda que a guia seja paga depois do serviço. Mas está errado, pois a legislação pertinente determina que a guia de serviço deva ser paga antes. Faça uma previsão, porque senão chega uma máquina e trabalha 12 horas e questiona qual a certeza que vai ser pago. Diz que fez questão de ligar para 4 ou 5 municípios. E existe essa lei. Pode ser feito dia de semana, mas a legislação pertinente é bem clara. Primeiro paga, depois vai a máquina. Então, ao seu ver, também houve uma ilegalidade. Diz que não vai entrar em detalhes se foi cunho político ou se não foi, que isso é outra coisa. Em relação à empresa listada, o contrato previa que todo o maquinário, pessoal, despesa, fosse tudo realizado pela empresa. E foram utilizados maquinários nossos, funcionários nossos, concederam folgas, férias, e como se explica essas folgas, pois a própria lei da CLT veta isso.
E, além disso, esteve na obra o senhor Braz, sendo vereador, fiscal do povo, que fizeram um juramento, e que o senhor Braz, como fiscalizador, e pior, o senhor prefeito, sabedores de lei, estiveram no local e foram omissos. Diz entender que os mesmos cometeram ato de improbidade, sim. Além do mais, o senhor vereador Braz nem poderia ser relator por ser parte suspeita, pois estava lá e viu, foi omisso e é lógico. Respeita o relatório, mas diz estar óbvio, nítido, que o senhor vereador Braz, com esse relatório, é uma tentativa de acobertar, de encobrir, que o senhor Braz, mais uma vez, não foi isento, não foi imparcial. Com o uso da palavra, o senhor presidente diz que foi feito relatório e lido, e será encaminhado aos órgãos competentes, que não cabe ficar discutindo, porém concedeu a palavra ao senhor vereador Marcelo e concederá também ao senhor vereador Braz Rocha. Com o uso da palavra, o senhor vereador Braz Rocha diz que acha que tinha obrigação de acompanhar e que na parte da tarde esteve na obra com o senhor prefeito e com o engenheiro da prefeitura, o senhor vereador Álvaro, até mesmo para decidir trajetos de água pluvial que mudaram no projeto antigo, pois proprietários não deixaram passar no fundo de seus terrenos. Diz que o senhor vereador Marcelo está dando entendimento que foi funcionário da prefeitura que fez toda a obra. O que estava em discussão, que deu um parecer maior, foi na retirada de manilhas e uma semana de trabalho dos funcionários da prefeitura, e não em toda a obra. Diz não ter sido ouvido todos os funcionários que trabalharam na obra e que o senhor vereador Marcelo Dias fez um resumo de toda a obra como se fosse funcionário da prefeitura que estivesse trabalhando, e não foi. Foram 5 dias de funcionário da prefeitura e mais 15 dias do senhor Dimas. Disse isso que foi levantado e que estava em discussão, e não toda a obra. E dá entendimento do senhor Marcelo que é a prefeitura que executou a obra, e não tem documento nenhum que prova nos requerimentos que foi o filho do senhor José Matias que pegou a obra. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que, segundo o depoimento dos próprios funcionários, que o que leu foi baseado nos depoimentos. Com o uso da palavra, o senhor vereador Braz Rocha diz que o senhor vereador Marcelo Dias relata que isso é uma realidade e, por isso, está ao seu entendimento e está sendo encaminhado à presidência da Câmara, para que possa encaminhar aos órgãos competentes para que sejam apurados. Diz não ter conseguido visualizar o crime, conforme aconteceu no passado nesta casa, que o senhor Marcelo sabe. Quando o senhor Braz entrou com o requerimento no rodeio, que foi pago R$5.000 em fogos e não foi feito o serviço, e foi devolvido depois o requerimento da empresa que recebia para depois devolver. Fizeram a devolução, encaminharam a esta casa, dizendo que estava tudo certo e são coisas bem parecidas. Com o uso da palavra, o senhor presidente diz que tudo tem 2 pesos e 2 medidas, e que se pode olhar pelos 2 lados. Com o uso da palavra, o senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito diz querer esclarecer porque não deu seu voto totalmente favorável, que enxerga a prefeitura tentando fazer uma comparação com uma empresa, que o povo é o dono, que coloca o responsável, no caso o prefeito, para tomar conta da cidade, e que ele, como vereador eleito, fiscaliza os atos do prefeito de acordo com a CPI. O que pôde entender a respeito diz que foi totalmente imparcial, independente de A ou B, tentando analisar os fatos, até mesmo porque a CPI é investigativa, e não estão para julgar ninguém, e sim para investigar os fatos e encaminhar para o órgão competente tomar ciência do que vai acontecer. Quando fala na prestação de serviço do caminhão do PAC, da reta escavadeira na fábrica de luvas, prestação de serviço pela Patrol no sítio Alzira, diz que já aconteceu em outros governos e sabe que esse pagamento, antes ou depois, pelo que acompanha, às vezes é feito. E se está irregular ou não, não vai entrar em detalhes. Diz que o que atentou foi o desrespeito do licitante quando foi chamado e não compareceu para prestar esclarecimentos a esta casa. Diz ter achado um tremendo desrespeito por parte do licitante e, como diz o pessoal, quem não deve não teme, e acha que poderia vir e prestar os esclarecimentos, e que já se atentou por aí. Em relação a essas folgas e chamarem os trabalhadores para fazer o serviço da empresa, dispensar que dizem que eles estavam de folga, mas depois voltaram a trabalhar. Analisando os detalhes, viu-se muitas horas extras e acha que isso sim pode se colocar como gasto para o município. Ou seja, deixou de trabalhar aquele período, acha que foi estrategicamente tirada aquela folga para poder trabalhar na empresa.
Até mesmo o senhor relator coloca: é certo que funcionários de férias ou de folga não podem trabalhar para outro empregador. Diz achar que então o relator concorda, até pelo que fala a CLT. O vereador Marcelo, que não está de acordo. Diz concordar também com o vereador Braz Rocha, que o momento está crítico e que realmente, às vezes, está de folga e que o momento de férias talvez seja o que mais trabalha, que o pessoal está precisando. Está em um momento crítico e trabalhando, mas como está colocado na CLT que é irregular, vê que é uma situação complicada sim, e até faz um comparativo. Se o empregado trabalha de 8 às 6 da tarde e alguém chegar e falar às 10 horas que vem aqui trabalhar um pouco e depois você volta para o seu serviço, questiona: os senhores pagariam um salário integral para este funcionário, sendo que ele vai sair um pouco, fazer um serviço para outro e voltar para fazer o serviço? Diz enxergar mais ou menos assim, que o funcionário está na casa, foi usado de certa maneira para fazer outro serviço e está recebendo o dinheiro da empresa. Diz não caber julgar o passado, mas crê que já aconteceu em outras gestões. Já ouviu falar, não sabe se é verdade, mas está tentando fazer um comparativo e colocar o que viu nessa CPI. E nessa parte diz não concordar com o relator. Concorda em outros pontos, mas no aspecto de tirar folga e estar trabalhando, realmente não acha justo e certo. Com o uso da palavra, o senhor vereador Braz Rocha diz que o senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que ele não deveria ser o relator da comissão. Porém, diz que foi eleito pelos membros da comissão e pelo plenário. Diz não ter pedido para ser relator. Finalizando, lê a conclusão do relatório. Com o uso da palavra, o senhor presidente diz que será encaminhado aos órgãos competentes. Regularmente inscrito, o senhor vereador Marcos Rogério de Paula deixa seu agradecimento aos funcionários da Secretaria de Saúde, tendo em vista que a demanda do município foi complexa e foi prontamente atendida pelos responsáveis. Em relação ao Grupo Conexão Animal, parabeniza todos os integrantes, inclusive o secretário da Câmara, o senhor Ricardo de Melo Dias, que é membro, pela criação do grupo, que está arrecadando recursos em prol dos animais, para vários fins como castração, tosa, alimentação, entre outros. Com o uso da palavra, o senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito lê o ofício que será enviado à Gardênia para a criação de rota alternativa. Com o uso da palavra, o senhor vereador Braz Rocha diz que isso já foi pleiteado e que, em resposta, foi dito que é necessário um trevo para que essa rota possa ser alterada, pois o local é perigoso para o ônibus atravessar a pista. Passou-se a ordem do dia, onde constou, em terceira discussão, o projeto de resolução número 6 de 2017, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que dispõe sobre a apreciação das contas do exercício de 2015. Findada a discussão, estando em votação, foi notada a sua aprovação por 8 votos a favor. Em primeira discussão, o projeto de resolução número 7 de 2017, de autoria da mesa diretora, que altera o regimento interno da Câmara Municipal. Findada a discussão, estando em votação, foi notada a sua aprovação por 8 votos a favor. Em primeira discussão, o projeto de resolução número 8 de 2017, de autoria da mesa diretora. Findada a discussão, estando em votação, foi notada a sua aprovação por 8 votos a favor. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão com a presença dos seguintes vereadores: Álvaro José Junqueira Colli, Braz Rocha, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, Carlos Roberto Gomes, Celso Silvério Mira, Cláudio Francisco da Silva, Marcelo Dias de Castro, Marcos Rogério de Paula e Rony Peterson Correia Guerra. Eu, Eveline Costa Carneiro, assessora parlamentar, lavrei a presente ata que segue assinada pelos membros da mesa. Plenário vereador José Carlos Guerra, 25 de setembro de 2017. A ata está em discussão. Passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Expediente recebido do prefeito, ofício 175. Ofício 175 de 2017. Prezado senhor, com minha cordial visita, em atendimento ao requerimento número 51 de 2017, através deste, informo a Vossa Senhoria que a folha de pagamento analítica dos servidores municipais é encaminhada mensalmente à Câmara Municipal. Sendo assim, solicito que Vossa Senhoria analise a necessidade de se encaminhar novamente as folhas referentes ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011, tendo em vista
que para a impressão das mesmas será necessário um gasto muito grande de material. Sendo que tenho para o momento, subscrevo-me com protestos de estima e à disposição para quaisquer esclarecimentos. Priscila Aparecida de Freitas Brandes, gerente de Serviços de Recursos Humanos. Pela ordem, senhor Nós presidente. temos esse material aí? Tem todos? Pela ordem, senhor presidente, eu conversei hoje com a Priscila e esclareci para ela o que realmente eu queria. Ela falou que talvez essa folha analítica ela não tem realmente, porque o programa que eles instalaram é a partir de 2015. E os anos que eu solicitei no requerimento anterior foi de 2009 a 2011. Então, eram mais de 20 mil páginas. Eu achei também realmente um tanto desnecessário, até porque eu também não teria tempo hábil para analisar tais documentos. Aí, amanhã ela já vai enviar aqui para esta casa o que eu solicitei para ela. Obrigado. Ofício 233. Ofício 233 de 2017. Senhor presidente, cumprimentando muito cordialmente e dando atendimento aos expedientes em referência, encaminhe em anexo os documentos expedidos pelo Departamento Municipal de Compras e Licitação, onde constam as informações solicitadas nos requerimentos 48, 49 e 50 de 2017. Ao que nos reserva para o momento, subscrevo com protesto de consideração e estima. Atenciosamente, Uri Vaz de Oliveira, Prefeito Municipal. Ofício 234. Ofício número 234 de 2017. Senhor presidente, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o projeto de lei complementar que estima a receita e fixa a despesa do município de Carmo de Minas para o exercício financeiro de 2018. Em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Nos termos do artigo 2º da Lei número 4.320, de 1964, a Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anuidade. Com efeito, a proposta orçamentária do município foi elaborada de forma compatível com as regras constitucionais e legais, em perfeito seguimento ao planejamento contido no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, traduzindo-se na realização de ações prioritárias voltadas para o atendimento às demandas da sociedade, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social. O projeto da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018 contém previsão da receita e fixação da despesa, fonte da receita pública, destinações dos recursos orçamentários aos órgãos municipais, autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito nos termos constitucionais e legais. A receita foi estimada e a despesa fixada em R$ 37.023.533, sendo R$ 25.454.258,73 do orçamento fiscal e R$ 11.569.294,27 do orçamento da Seguridade Social. A estimativa da receita foi realizada com base em um estudo técnico que teve como parâmetro o comportamento da arrecadação municipal nos últimos anos, mediante a metodologia e a memória de cálculo constante no anexo fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. A fixação da despesa observou a classificação institucional, funcional e por natureza, cuja proposta orçamentária aqui apresentada contém a mensagem de encaminhamento e o projeto de lei com seus anexos, representando uma visão clara e real de todos os gastos que o poder público municipal necessita realizar, com a manutenção de sua estrutura administrativa nos serviços públicos de interesse local, tais como educação, saúde, assistência social e demais investimentos em obras públicas. Assim,
As despesas correntes somam R$ 30.275.401, sendo R$ 16.043.525 de pessoal e encargos e R$ 14.231.876 de outras despesas correntes. As despesas de capital somam R$ 6.745.186, sendo R$ 6.072.066 de investimentos e R$ 673.120 de amortização de dívidas em compatibilidade com a prudência fiscal necessária. Diante da importância da matéria no planejamento municipal, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação e aprovação do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018. Atenciosamente, Yuri Vaz de Oliveira, prefeito municipal. Ofício 235. Ofício número 235 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, submetemos à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. A proposição foi elaborada em consonância aos mandamentos constitucionais e legais aplicáveis à matéria, contendo planejamento municipal para vigorar nos 3 últimos anos deste mandato e no primeiro ano do mandato subsequente, precisamente o período de 2018 a 2021, com as prioridades e metas que se realizarão em 2018, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada neste exercício financeiro. Assim, o Plano Plurianual de 2018 a 2021 estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, nos termos do inciso 1 do artigo 165 da Constituição Federal e em conformidade com os ditames da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal. Diante da relevância pública da peça orçamentária em questão, solicitamos aos nobres vereadores sua apreciação e aprovação. Atenciosamente, Yuri Vaz de Oliveira, prefeito municipal. Ofício 237. Ofício 237 de 2017. Senhor presidente, cumprimentando muito cordialmente, encaminhe em anexo os documentos comprobatórios das despesas realizadas no período de janeiro a abril de 2017. Ao que nos reserva para o momento, subscrevo-me com protesto de consideração e estima. Atenciosamente, Yuri Vaz de Oliveira, prefeito municipal. Expediente apresentado pelos vereadores. Indicação 216 do senhor vereador Marcelo Dias de Castro. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita de Vossa Excelência que seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: a necessidade de realizar limpeza de bueiro e colocar grade de proteção no mesmo, localizado à rua Maria Otília da Costa Ferrer, no bairro Bela Vista. A indicação se faz necessária, pois o bueiro está sujo e, com a chegada das chuvas, aumenta-se o risco de entupir. O mesmo também está sem a grade de proteção, gerando risco a pedestres, ciclistas e motoristas. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 2 de outubro de 2017, Marcelo Dias de Castro, vereador. Tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos. Então, é só para a gente dar uma reforçada, que até o gerente de obras já esteve lá, já parece que várias vezes, já está também até ciente disso. Então, é mais um reforço, porque é coisa simples, é fazer uma limpeza e simplesmente colocar uma grade ali, e corre-se o risco ali de cair pessoas ali, crianças, idosos. Obrigado.
Indicação 217, senhor vereador Marcos Rogério de Paula. Indicação número 217, 2017. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: a necessidade de criar o serviço de inspeção municipal. Justificativa. Tal indicação visa estabelecer as normas de inspeção e fiscalização sanitária no município, para a industrialização, beneficiamento e a comercialização de produtos de origem animal, assim como estabelecer parcerias e cooperação técnica com outros municípios, além de participar de consórcios de municípios para facilitar o desenvolvimento das atividades. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 2 de outubro de 2017. Marcos Rogério de Paula, vereador. A palavra. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu trago essa indicação para que seja feita uma regularização na fiscalização. Acredito eu que essa lei de fiscalização já existe, a vigilância sanitária no nosso município, mas ela não está efetivamente abrangendo todas as produções, produção de queijo, matança de animais. Essa fiscalização não está sendo feita porque a gente não, no momento, não tem matadouro. E o que eu quero nessa indicação, que até eu estou aqui com a lei do município de São Lourenço, referente a essa situação, é que São Lourenço aprovou essa lei, junto com alguns municípios, criando um serviço com vários municípios, como se fosse o consórcio. A gente tem aqui hoje o consórcio de saúde, e eles têm nos pequenos municípios, Soledade já aderiu, parece que Pouso Alto também, Conceição do Rio Verde, várias cidades, vários municípios já aderiram a esse sistema de consórcio, de fiscalização e também de elaboração dos produtos, no sentido de colocar São Lourenço como a central de abate, principalmente. Então, quer dizer, o açougueiro de Soledade pega a sua reis, põe no caminhão, leva no matadouro de São Lourenço, no frigorífico, onde é feito o abate, e a inspeção é feita lá. E essa inspeção feita pelos veterinários lá daquele frigorífico, ela é aceita pelo município de origem, porque eles estão inclusos no sistema de consórcio. Foi aprovada uma lei no município que permitiu que todos os produtores, todos os comerciantes pudessem levar até São Lourenço, fazer o serviço, e a inspeção feita lá em São Lourenço serve para os municípios. Então, isso está vários, e não só de gado, não só de suínos, de frango, mas também a fabricação de queijo. Hoje a gente sabe, porque o queijo, se não tiver uma inspeção, não pode praticamente comercializar fora do município. E com essa inspeção, poderia, através do consórcio, sendo feita essa inspeção na central de São Lourenço, que é o centro desse consórcio, poderia estar comercializando, no mínimo, entre as cidades conveniadas. Então, esse é o primeiro passo que eu estou dando a indicação. Vou levar essa lei, vai junto com a indicação, vai também uma portaria do IMA que autoriza, que tem nesse sentido, a nível estadual, essa inspeção e essa comercialização, que é o que hoje já acontece com o queijo da Lagoa, com o queijo do Cerro, com o queijo canastra, que antes eles eram feitos de maneira sem inspeção e não podiam ser comercializados. Hoje, a nível estadual, já existe
essa saída. Hoje os queijos já vêm todos com embalagem, vem embalado, timbrado, e a comercialização no estado é feita. Mas especificamente para nós aqui hoje no município, o que está mais, vamos dizer assim, pegando é justamente a parte animal. Os nossos comerciantes hoje estão totalmente sem saber o que faz. Existe, assim, um bom senso de levar esses animais para São Lourenço, fazer o abate, estar sendo fiscalizado dentro das normas certinho e aceito pelo município, mas não tem uma portaria que regulariza isso. Tá sendo, porque não tem condições. Tem que comercializar de alguma maneira, está acontecendo. Então, está se permitindo que faça essa inspeção lá hoje, mas não por força de lei. O que eu quero com essa indicação é que seja elaborada essa lei, que o executivo tome providências o mais rápido possível, porque já que a gente não tem o matadouro mais, tem essa saída de legalizar a situação junto ao matadouro de São Lourenço, e o matadouro presta esse serviço, não vai atrapalhar nada a arrecadação de imposto do município, muito pelo contrário, o município vai ter o controle do que está sendo abatido e do que está realmente sendo oferecido para a população nossa. Então, esse é o primeiro passo, e que tão logo seja atendido aí para poder atender os anseios dos nossos comerciantes. Obrigado. Indicação 218, do senhor vereador Celso Silvério Mira. Indicação número 218 de 2017. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne no parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: a necessidade de se colocar um poste de iluminação entre a ponte e o depósito da Gaia, na rua Justino Dias. Justificativa: tal indicação se faz necessária, pois o local está escuro, gerando insegurança aos moradores e pedestres. Plenário vereador José Carlos Guerra, 2 de outubro de 2017. Celso Silvério Mira, vereador. Tem a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite ao público presente. Senhor presidente, na ponte tem um poste de luz. O outro poste é em frente ao depósito da Gaia, então aquele trecho todinho é uma escuridão tremenda ali. Então o pessoal está pedindo que coloque um poste para eles ali. Muito obrigado. Indicação 219, do senhor vereador Marcelo Dias de Castro. Indicação número 219 de 2017. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: a necessidade de realizar limpeza e colocar grade de proteção no bueiro localizado na rua Coronel Antônio Ribeiro, número 119, no bairro Bela Vista. Tal indicação se faz necessária, pois o mesmo encontra-se com sujeira e a falta da grade de proteção já causou acidente no local. Plenário vereador José Carlos Guerra, 2 de outubro de 2017. Marcelo Dias de Castro, vereador. Tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de salientar que tem hora que eu acho que é tão pobre a gente entrar com indicação de bueiro, limpeza de bueiro, de grade, mas, infelizmente, se a gente não entrar com essa indicação, parece que a gente já entrando com essas indicações, a coisa já para realizar já é difícil. Então, se a gente, é um meio que a gente tem, é um instrumento que a gente tem. Eu acho que é a primeira vez aqui que eu falo em limpeza de bueiro e instalação de grade, mas a gente é cobrado, então a gente tem que falar. É o mesmo caso dessa última indicação que eu fiz. É no mesmo bairro, porém esse, né, eu acho que está...
acho que está muito assim, perigoso. Ele fica de frente para a casa do Zezinho do Pupão, mas esse é maior e é fundo. Dizem os moradores ali daquela rua que já houve até carro, que a roda já do carro já caiu, que teve também incidentes também até com pessoas ali, com bicicleta. Então é o que é coisa fácil de fazer, é fazer uma limpeza e colocar uma grade ali forte. Haja visto que falaram já para mim, que até o gerente de serviço, o senhor Matias, já esteve lá, já está ciente disso. Então, é mais um reforço para que vá lá e faça isso o quanto mais rápido possível. Obrigado. Indicação 220, do senhor vereador Marcelo Dias de Castro e Rony Peterson Correia Guerra. Indicação número 220 de 2017. Os senhores vereadores que abaixo subscrevem, notadamente o que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviada ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação: a necessidade de reestruturar o plano de cargos e salários do município, realizando um estudo do impacto financeiro, a fim de aumentar para 10% o percentual do adicional por tempo de serviço e o efetivo pagamento da progressão de valores. Tal indicação se deve ao fato de que o atual plano de cargos e salários municipal necessita de adequação para se organizar a estrutura funcional do município, uma vez que os servidores estão sendo prejudicados por não terem seus direitos devidamente reconhecidos. Saliento ainda que, em pesquisa informal realizada em pelo menos 10 municípios vizinhos, foram detectados que todos pagam um percentual de 10% referente ao quinquênio, bem como a progressão de 2% a cada biênio. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 2 de outubro de 2017, Marcelo Dias de Castro e Rony Peterson Correia Guerra. Tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente, é um assunto polêmico, mas a gente está aqui para isso mesmo, é para descascar de abacaxi. Então, antes de se instituir esse plano que foi de cargos e salários, foi em 2007, pagava-se um quinquênio a cada 5 anos, eles pagavam 10% de quinquênio. Quando foi instituído esse plano, passou de 10 para 5, sendo que houve uma promessa, mas vamos dizer assim, que a cada 2 anos que eles iam dar uma progressão de 2% biênio. Ou seja, se ele tivesse dado esses 2%, eu acho que ia cair quase que na mesma coisa dos 10%. Só que nunca foi pago esses 2%. Ele simplesmente, de 10% abaixou para 5%. E eu pude avaliar no artigo ali, acho que é artigo 19, inciso 1, eu acho que é mais ou menos isso, tal. Ele colocou ali, desde que estivesse disponibilidade financeira. Mas é lógico que não ia ter. Nunca. Eu não estou aqui querendo julgar os vereadores na época, mas isso estava óbvio, estava nítido que ele não ia dar. E como não deu? Ou seja, os funcionários públicos, eles estão sendo bastante prejudicados. Mas como? Por quê? Vamos lá.
tem ali também no seu artigo 17, inciso 1, observado o limite máximo de 6 quinquênios, ou seja, 30 anos. Quem completasse 30 anos de serviço não poderia receber acima de 6 quinquênios. Ótimo, até aí, mas tudo bem. Só que, se não tivesse mexido nesse quinquênio de 10 passado para 5, 6 quinquênios a 10 daria 60%. Hoje, 5% vezes 6, a 30 anos vai dar 30%. Então, lógico que os funcionários foram bastante prejudicados. Então, a gente conversando com uma, conversando com outra, e não vou adentrar aqui no magistério, que é outra questão a ser discutido também, que, então, eu acho assim, mas eu não tenho disponibilidade financeira. Por isso que eu já pedi um impacto financeiro, para que a gente possa estar analisando junto e ver. E agora, assim, eu acho, se vier essa resposta que eu não tenho disponibilidade financeira, é muito simples. Isso é o que eu acho. É o que eu acho e penso. É muito simples fazer política em cima de funcionalismo. E eu fiz questão de pesquisar 10 cidades, até num porte até menor do que o nosso aqui, tipo Pouso Alto, Jesuânia, 10 cidades. Todas as cidades pagam-se um quinquênio de 10% e uma progressão ainda de 2%. E todas as câmaras também pagam 10 com 2%. Então, eu acho que a gente está aqui, para quê? Para a gente ver o que é certo, o que é viável, o que pode ser feito nesse sentido. Então, agora, é uma continha simples. Hoje ele paga, hoje o quinquênio hoje é de 5% a cada 5 anos. Se ele revogar isso aí, se ele voltar como era antes, de 5 para 10, ele vai estar dando 1% ao ano. Vezes 5% mais. Então, no meu modo de entender, vim com esse argumento que não tem disponibilidade financeira, a princípio, eu não concordo. E sendo que todo ano o governo passado deu reajuste salarial, que não é um aumento, é uma recomposição, é um reajuste. Nesse último ano mesmo, o senhor prefeito deu 7,40%. Então, eu acho que falar que não tem disponibilidade, mas dá o reajuste todo ano, que vai de 7 e pouco. Então, eu acho que é um meio já da gente estar sentando, da gente estar estudando, e por isso que eu já pedi um impacto financeiro. Obrigado. Vereador, eu gostaria de assinar com Vossa Excelência, porque eu acho que é justo. Realmente, isso foi feito em 2007 e acabou passando batido esses 2%, essa disponibilidade. Então, eu gostaria de assinar com Vossa Excelência. Assim também eu gostaria, senhor vereador, se me permitir, Se todos, vários funcionários conversaram comigo a esse respeito e eu falei que ia analisar e entrar, mas como o senhor entrou com essa indicação, eu, se puder, gostaria de estar assinando. Não só com Vossa Excelência, mas eu acho que com todos os vereadores, acho que a maioria dos servidores públicos municipais já
relataram essa situação e que nós, hoje, devemos tentar, ao menos, verificar o que pode ser feito para não prejudicar mais esses funcionários. E justamente como o vereador Marcelo argumentou anteriormente, a questão do impacto financeiro também, que deve levar aos cofres públicos. Isso a gente deve estar consciente para analisar e tomar a atitude correta. Obrigado, senhor presidente. Requerimento... Gostaria de estar assinando também essa indicação do vereador Marcelo, não? Requerimento número 53, senhor vereador Marcelo Dias de Castro. Requerimento número 53 de 2017. O senhor vereador que abaixo subscreve, após a tramitação regimental, requer de Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o presente requerimento, solicitando a seguinte informação. Foi realizada a revisão na Patrol do Binho? Se sim, quando? Quanto ficou a revisão? Qual empresa realizou o serviço? Pede ainda que seja discriminada as peças trocadas. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 2 de outubro de 2017. Marcelo Dias de Castro, vereador. Requerimento está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. É só para... mas a título de curiosidade, porque nesse governo também passado também, eu sempre assim, me questionei, uma maquinário parado, do PAC, essa do BIM, eu até esqueci também aqui de incluir também essas duas reto também, para a gente ver, porque a gente olha que hoje a gente tem uma Patrol só em pleno funcionamento, só uma. A demanda é muito grande, o município é um município muito extenso e a gente vê que a máquina, ela não para. Então, é mais a título de curiosidade, ver há uns 3 meses e meio atrás, eu acho, não sei, parece 4 meses, parece, eu não sei, que essa máquina teve uma revisão. Eu quero ver mesmo se teve essa revisão, o que foi trocado. Bom, enfim, vai ver se está tudo certo. Obrigado. Passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 54, também do senhor vereador Marcelo Dias de Castro. Requerimento número 54 de 2017. O senhor vereador que abaixo subscreve, após a tramitação regimental, requer de Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o presente requerimento, solicitando a seguinte informação. Se foi ou será feito orçamento para conserto da Patrol do PAC 2, que está parada há quase 1 ano. Plenário vereador José Carlos Guerra, 2 de outubro de 2017. Marcelo Dias de Castro, vereador. O requerimento está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Então, eu poderia entrar com um só, mas eu fiz questão de separar, porque a gente aqui, a gente é muito cobrado, a função básica nossa aqui é fiscalizar, né? Então, como eu já sei que essa Patrol, que é do PAC 2, que se encontra aproximadamente há 1 ano parado. Eu sei que isso aí, desde a época do governo passado, eu não vou aqui precisar, mas quando que ela estragou, mas eu não sei se foi em setembro desse ano passado, da gestão passada. Eu acho que essa máquina deve estar fazendo quase 1 ano parada. Eu sei que a situação hoje em dia está muito difícil e me parece que a última vez que falaram que essa máquina para arrumar, parece que teve uns que falaram que era em torno de mais ou menos para 50 mil, o outro 60 mil, o outro 70 mil. Então, o meu medo, senhor presidente, é que essa máquina vire até sucata,
quase já 1 ano, e se deixar mais 3 meses, mais 5 meses, mais 4 meses, isso aí hoje pode ser alguma coisa, 2 coisas, mas pelo fato que ela já está um bom tempo já parado, daqui 4 a 5 meses, provavelmente, se não fizer agora pelo menos um orçamento, ver o que fica. O que fica para arrumar? A 30 mil? Porque é um desperdício, é uma máquina nova, que o governo passado foi um programa do PAC. Eu acho um absurdo, um prejuízo para o município deixar essa máquina lá parada e sem saber quanto que fica isso. Então, eu acho que é o mínimo que essa administração tem que fazer, pelo menos fazer um orçamento para que a gente possa ver o que a gente faça. Vossa Excelência sabe se no governo passado foi feito esse orçamento? Eu não sei te precisar, mas sim, foi feito. Foi feito? Foi. Então, agora eu não lembro exatamente, parece que foi falado em torno de mais ou menos para 50 mil. Agora, eu sei que nesse agora, falaram que é mais ou menos 70 mil, 80 mil, mas assim, eu acho que o sentido nosso aqui são críticas construtivas, no sentido já da gente já resolver isso. Agora, eu acho que é muito, deixa muito no ar falar que é 40, que é 50, que é 60, sem antes vir uma empresa séria, honesta, para que ela faça isso aí. O requerimento está em discussão. Passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Moção número 25 de todos os vereadores. Moção número 25 de 2017. A Câmara Municipal de Carmo de Minas, notadamente que concerne o artigo 176 do Regimento Interno, apresenta a moção de pesar pelo falecimento da senhora Helena Rocha Andrade Alves. É com profunda tristeza que nós, vereadores da Câmara Municipal de Carmo de Minas, solidarizamos a família neste momento de infortúnio e desejamos que a fé e a esperança cristã nos restabeleçam com a conformidade necessária à continuidade de nossos dias. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 2 de outubro de 2017, a moção é de autoria de todos os vereadores. Moção está em discussão. Passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção número 27, do senhor vereador Marcelo Dias de Castro. 26. 26. De todos os vereadores. Moção número 26 de 2017. A Câmara Municipal de Carmo de Minas, notadamente que concerne o artigo 176 do Regimento Interno, apresenta moção de pesar pelo falecimento da senhora Moema Colli Junqueira. É com profunda tristeza que nós, vereadores da Câmara Municipal de Carmo de Minas, solidarizamos a família neste momento de infortúnio e desejamos que a fé e a esperança cristã nos restabeleçam com a conformidade necessária à continuidade de nossos dias. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 2 de outubro de 2017, a moção é de autoria de todos os vereadores. A moção está em discussão. Passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Moção aprovada. Agora sim, a moção número 27, senhor vereador Marcelo Dias de Castro. Moção número 27 de 2017. Moção de parabenização à senhora Mariana de Carvalho Junqueira, que no último dia 1º de outubro completou 90 anos. É com alegria e emoção que cumprimento e festejo a senhora Marianinha, como é carinhosamente chamada. Que Deus abençoe por tão significativa data. Requeiro ainda que seja dado conhecimento deste voto à homenageada. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 2 de outubro de 2017. Marcelo Dias de Castro, vereador. A moção está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de prestar uma pequena homenagem. Mariana de Carvalho Junqueira, dona Marianinha,
nascida em 1º de outubro de 1927, em Dom Viçoso. Nessa época, pertencente a Carmo de Minas, iniciou seus estudos no Colégio Dona Maria Luísa e concluiu o curso normal na Escola Santa Terezinha, em Caxambu. A partir daí, lecionou em Dom Viçoso, até se casar em 1951 com Benedito Musa Junqueira, o saudoso Didi, um dos fundadores e atleta do Ubiratã. Em 1960, aos 32 anos, ficou viúva, com 4 filhos pequenos, com idade de 2 a 7 anos. Após a morte do marido, voltou a lecionar, agora em Carmo de Minas, no Grupo Escolar Gabriel Ribeiro. Após aprovada em concurso, foi nomeada inspetora da Escola Municipal, cabendo a ela a instalação das escolas rurais nas fazendas Lagoa, Cachoeira, Sertãozinho, Santa Cruz, Palmital, Pouso Alegre, São Geraldo e nos bairros dos Campos e Palmela. No final da década de 60 até meados da década de 70, lecionou as disciplinas de Ciências e Matemática no Ginásio Estadual Guedes Fernandes. Com a vinda da Fundabem para Carmo de Minas, recebeu o convite para ocupar o cargo de coordenadoria de ensino, deixando assim as atividades no ginásio. No final da década de 70, concluiu o curso superior de pedagogia. Com a implantação da escola de 2º grau da cidade, passou a ser também inspetora dessa escola. Após 30 anos de serviços prestados à educação, aposentou-se em novembro de 1987. Então, como a gente vê, é uma homenagem mais do que justa. A gente vê que é a pessoa que prestou serviços relevantes na área da educação e uma vida dedicada, né, à educação. E não só isso, gostaria também de salientar que como mulher, como esposa, como mãe, ficou viúva aos 32 anos e com 4 filhos. Como todos nós sabemos, naquela época era muito difícil, mas ela nunca desanimou, sempre lutou, batalhou, ou seja, é um exemplo a ser seguido. Então, meus parabéns e muitos anos de vida. Eu gostaria de assinar com Vossa Excelência. Está em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção número 28, de todos os vereadores. Moção número 28 de 2017. A Câmara Municipal de Carmo de Minas, notadamente que concerne o artigo 176 do Regimento Interno, apresenta a moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Ferreira Leite. É com profunda tristeza que nós, vereadores da Câmara Municipal de Carmo de Minas, solidarizamos a família neste momento de infortúnio e desejamos que a fé e a esperança cristã nos restabeleçam com a conformidade necessária à continuidade de nossos dias. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 2 de outubro de 2017, a moção de autoria de todos os vereadores. A moção está em discussão. Passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Moção aprovada. Pronunciamento de vereadores. Alguém inscrito? Sim.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, senhores ouvintes, boa noite. Rony Peterson Correia Guerra, o assunto é iluminação pública, bairro Santo Antônio. Tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Essa questão da iluminação pública no bairro Santo Antônio, precisamente na rua Joaquim Manuel Silva, já se tornou um problema corriqueiro nesse último ano. Porque por várias vezes o transformador nessa rua Joaquim Manuel Silva vem apresentando diversos problemas que têm ocasionado o apagão no quarteirão inteiro. Inclusive, nesse quarteirão tem um comércio, onde o proprietário já relatou que já houve perda de mercadorias, né? E eu gostaria que Vossa Excelência oficiasse a CEMIG, também encaminhando para eles cópia do abaixo-assinado que foi realizado pelos moradores ali do local, para que eles consertem e providenciem o quanto antes as devidas providências para que isso não venha a ocorrer mais. Porque Será a substituição, né? Isso, sobre a substituição de um transformador, que já é arcaico, já faz bem tempo desse transformador lá, e que na última vez, por exemplo, que já houve um lapso de tempo sem energia elétrica de 5 horas, não, de mais de 7 horas esse lapso temporal, que até eles irem lá e arrumar, prejudica demais os moradores que ali residem. Obrigado, senhor presidente. Eu pediria que Vossa Excelência auxiliasse os nossos assessores para redigir esse ofício, sim, informando todos esses detalhes, problemas ocorridos. Sim, sim. Eu vou entrar em contato com eles durante a semana para a gente elaborar esse ofício e encaminhar a CEMIG. Obrigado, senhor presidente. Na ordem do dia, em segunda discussão, o projeto de resolução número 7 da mesa diretora. Projeto de resolução... Senhor presidente, peço dispensa da leitura para se tratar de segunda discussão. Os vereadores concordam? Está em discussão. Passe em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda discussão. Em segunda discussão também, projeto de resolução número 8 da mesa diretora. Também peço dispensa da leitura, segunda discussão. Os vereadores concordam? Passe em discussão. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda discussão. No grande expediente, foi convidado o pessoal do Conselho Tutelar. Pode chegar ali, por favor? Quem que vai falar? Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome de todos os conselheiros pelo convite. E assim, vamos falar um pouquinho do Conselho Tutelar. Como o senhor vereador Carlos Eduardo falou sobre as brigas que têm acontecido entre os adolescentes também. Então, o que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Por que autônomo? Porque ele tem autonomia em todas as suas ações. Ações essas que só podendo ser revistas pelo judiciário. Permanente, porque é um órgão que tem que ter a permanência no local, tem que ter um local fixo e não jurisdicional. Por quê? O Conselho Tutelar não aplica medidas que só cabem ao judiciário, como estabelecer pensão alimentícia, definir guarda, definir valor de pensão e também não define visitação. Então, isso cabe ao judiciário. Em relação às brigas que vêm acontecendo, assim, os próprios adolescentes, eles que venham violando os direitos deles. Então, o Conselho Tutelar não pode interferir em relação a essas brigas,
Como? Vindo apartar essas brigas. Porque o Conselho Tutelar não tem aparato para isso. Então, cabe à Polícia Militar, que é a Segurança Pública, está fazendo esse trabalho de prevenção contra essa violência. Esses atos infracionais que têm acontecido, que é esses roubos, furtos, cabe também à Segurança Pública, no caso, à Polícia Militar. O Conselho Tutelar, o que o Conselho Tutelar faz? O Conselho Tutelar faz um trabalho de orientação com os pais ou responsáveis, encaminha esses adolescentes para outros setores, que a gente tem um trabalho em rede, que é com o centro de referência, que é o CRAS, que oferece o serviço de convivência para esses adolescentes. Tem os técnicos, que são assistentes sociais, que são 2 assistentes sociais, eu acho, e mais a psicóloga, que faz um trabalho com a família, e também com o adolescente. E o Conselho aplica também medidas aos pais, que são advertência, sendo reincidente, encaminha ao Ministério Público, e o Ministério Público aí já não é com a gente mais. O Conselho Tutelar faz só o que está dentro das atribuições. As drogas. O Conselho Tutelar não pode abordar o usuário, o adolescente ou a criança que esteja fazendo uso de drogas. O Conselho Tutelar aciona a PM, quando é o caso. E é o que mais tem acontecido. Hoje, os adolescentes fumam em frente ao Conselho, do lado do Conselho, sendo o Conselho Tutelar, o fórum, do lado de baixo tem uma escola, logo mais abaixo tem um quartel. Então, assim, e eles sabem que o Conselho Tutelar não pode abordar eles. Então, cabe à Segurança Pública. E droga é uma questão de saúde também. Então, o Conselho Tutelar aciona a PM, aí a PM vai, aborda, se encontrar, conduz os adolescentes, a família é acionada para estar acompanhando esse adolescente, porque o Conselho Tutelar, até a chegada da família, fica presente, quando acionados, e depois é com a família. Mas o nosso maior problema hoje está sendo a questão das drogas. Porque o nosso município não tem muito o que oferecer para esses adolescentes, para esses jovens. Tem projetos? Tem. Mas são projetos, assim, que tem o Cria Carmo, que tem não sei certo como funciona. Tem a escolinha de futebol, que é no campo, mas tem alguns critérios para esses jovens, para esses adolescentes estarem participando. Mas que o município mesmo ofereça, não tem. Então, assim, acho que falta um pouco de apoio, falta políticas públicas, para que... Hoje nós tivemos uma reunião aqui no órgão de educação, até com o pessoal da Inhaxica, e um responsável falou, mas nós não temos nada para oferecer para esses adolescentes. O bairro da Inhaxica está largado. Aí eu ainda tive a fala, não é só o bairro da Inhaxica, isso é geral, o Carmo de Minas não tem, o bairro da Inhaxica não tem, o bairro Santo Antônio tem o Centro de Atendimento Socioinfantil, que é o CASE, mas atende criança de 3 a 12 anos. E os adolescentes de 13, 14, tem o CRAS, mas tem uma limitação, tem um número de vagas para ser atendidos. E os outros? 17 anos e 11 meses. Ainda é adolescente, ainda é Conselho Tutelar, responsáveis. Depois dos 18, aí é com a Justiça. Mas até os 17 anos, ainda respinga em nós. Respinga na saúde. A saúde é até o ilimitado. O social também é ilimitado, mas no Conselho Tutelar é até os 17 anos e 11 meses e 29 dias. Então, assim, o Conselho Tutelar, ele não executa, ele requisita. Ele requisita os serviços de outros setores. E quais são esses setores que nós temos? A saúde, a assistência social
e o Ministério Público. Pela ordem, senhor presidente. Alguma pergunta? Então, eu acho bacana, e eu fui um que pediu para fazer o convite ao pessoal, porque eu acho de grande valia estar aqui esclarecendo as atribuições do Conselho, o que o Conselho faz, porque muita gente confunde o Conselho com segurança pública. Acha que tem que atuar como segurança pública, tem que resolver o problema. E às vezes não é isso. Às vezes o Conselho vai zelar pelos direitos das crianças. Perfeitamente. Não é isso? Então eu acho de grande valia, de vez em quando, estar aqui, a gente batendo um papo, tá explanando um pouquinho, para o pessoal poder entender como é que funciona. Porque às vezes a gente recebe ligações do pessoal cobrando, cobrando da gente para cobrar do Conselho em relação à segurança pública, e às vezes não é assim que funciona. Mas eu acho bacana a gente provocar essas discussões para o Conselho estar aqui explicando como é que funciona, a atuação, as atribuições do Conselho. O tenente já passou por aqui, a gente até conversou, acho que foi na reunião passada, para que venha aqui novamente esclarecer alguns pontos que ficaram a ser esclarecidos. E, então, eu vou fazer esse convite para todos os secretários, todos os órgãos ali que estão relacionados de alguma maneira, não diretamente com a segurança pública, mas que envolve ali os adolescentes, entendeu? Para poder explanar um pouquinho. É uma rede, né? Não é só o Conselho Tutelar. Exato. A garantia de direito é de todos, é da saúde, é da sociedade. O que nós mais ouvimos hoje, o Conselho Tutelar não faz nada. Mas não é que o Conselho Tutelar não faz nada. O Conselho Tutelar não executa. Ele requisita o serviço. Então, o Conselho tem autonomia de requisitar. Não cumpriu, o Conselho Tutelar cabe denúncia ao Ministério Público, ao que seja. Então, o Conselho Tutelar não executa. Então, e é bacana estar vindo para estar explicando isso para o pessoal, para a gente. Eu acho bacana para expor um pouquinho o trabalho de vocês, a importância do trabalho, porque tem muita gente que acha que é uma coisa e não é. Então, vocês explicando dessa forma, acho que clareia na visão de muita gente. E provocar essas discussões do jeito que eu falei, chamando pessoal responsável pela segurança pública, os secretários, quando eu falo, é o que você falou aí. A saúde é responsável também por grande parte do que acontece. O esporte também está envolvido para a gente tentar fazer projetos que tirem essas crianças da rua. Então, eu acho que a visão é uma visão talvez difícil, uma visão de futuro, mas é o que você falou, o Cria Karma é um projeto social, mas que vem não do público, vem do privado. E eu acho que a gente tem que oferecer partindo do poder público. Do projetos, município, né? Exatamente, porque você falou, tem alguns critérios que às vezes selecionam as crianças que podem entrar ali. Não sei se são todas, porque é uma coisa privada, que abrange ali o pessoal, mas podia partir do poder público, sim, para a gente estar tentando solucionar alguns problemas. Porque é muito fácil a gente cobrar, jogar em cima do Conselho, jogar em cima, às vezes, da polícia, mas a gente tem que dar soluções para os problemas. Entendeu? Então, a ideia é ressaltando que a Polícia Militar aqui de Carmo de Minas tem sido muito parceira. Assim, em todos os momentos que a gente necessita do apoio deles, eles têm sido de uma parceria. A gente teve a oportunidade de receber o tenente aqui, ele colocou muito bem os problemas, passou. Isso aí me marcou, porque a gente vê que na televisão a gente vê as falas dele aqui, que às vezes pega aquele menor frator ali, mas não tem o que fazer. Aí prende não, aborda, chama a família, e às vezes até pai e mãe falar, eu já não sei o que eu faço com meu filho. E quando esse adolescente que cometeu ato infracional recebe alguma punição, no caso, depois de já ter esgotado todos os recursos, chegou no judiciário, o juiz determina a internação desse adolescente, o que acontece? O município não tem convênio, não tem instituição. Então, ou para o adolescente que comete ato infracional, ou para uma criança que tenha que ser institucionalizada depois de perder o poder familiar, quando é retirada do poder familiar, nós não temos aonde abrigar essas crianças. A mesma coisa são os adolescentes que cometem ato infracional. Então, assim, a gente está
Está sem aparato de todos os lados. Então, assim, aí onde que a gente ouve muito que o Conselho não faz nada. Mas não é que o Conselho não faz nada. Né, eu entendo perfeitamente, mas a ideia é provocar essas situações, trazer o Conselho, trazer o pessoal responsável pela segurança justamente para isso. Isso me preocupa. Entendeu? Eu acho que são coisas que têm que ser debatidas, discutidas aqui, sim. A gente chama o pessoal aqui, tem muita gente que fica, às vezes, com o pé atrás, a gente que a gente vai cobrar, que a gente vai falar isso. Eu não. Eu estou tentando trazer justamente para esclarecer, do jeito que eu falei aqui, o que acontece, as dificuldades que vocês estão passando ali, como uma crítica construtiva, às vezes. A gente tentar dar soluções, porque a gente está vendo aqui. Eu falo um pouco porque eu tenho filhos. E a gente até agradece, quem sabe, então, depois dessa já não começa se tiver algumas reuniões, se a gente puder participar, eu faço questão. Não posso falar em nome de todos, mas com certeza, eu tenho certeza que todos aqui estão dispostos a ajudar. Eu faço questão de participar. Eu quero estar por dentro do que está acontecendo, até mesmo para cobrar o executivo dessas ações que são importantes para o município. Eu acho que é uma coisa, uma visão futura, né? Às vezes é uma coisa difícil de momento, mas a gente tem que fazer ações conjuntas, sim, né? Fazer mais reuniões, mais ações conjuntas e tá presente para poder tentar solucionar esses problemas, dar soluções, não é só criticar. E que, né, não sei se o pessoal vai falar, mas eu já terminando aqui. Porque as críticas é muito mais fácil, né? É muito mais fácil a gente jogar o problema em cima do outro que tentar resolver. Então, eu estou disposto mesmo, no que eu puder fazer, para a gente estar, né, tentando cobrar os órgãos competentes, tentando ajudar o pessoal do Conselho, mas que a gente olhe com carinho essa situação. E eu estou falando desde o começo, né, primeiro mandato, desde fevereiro a gente está aqui conversando, e eu venho falando, venho insistindo em chamar o secretário, da gente mostrar essas dificuldades, para a gente tentar solucionar isso junto, que eu acho que de extrema importância para o município. E eu terminando aqui o que eu tinha para falar de perguntar, agradecer a vinda de vocês aqui, que venham mais vezes. Obrigada, em nome de todas as conselheiras, tá? E assim, não sei se ficou claro, se vocês conseguiram entender, os ouvintes, mas o Conselho Tutelar está de portas abertas para qualquer esclarecimento que vocês fizerem necessário. Tá, para o atendimento ao público que quiser ir lá questionar e perguntar e conhecer. O Conselho funciona das 8 às 18 horas, de segunda a quinta, e na sexta até às 17 horas, e plantões de todos os dias, das 6 da tarde às 8 da manhã. Eu só acho interessante ressaltar, às vezes, para quem vai nos escutar, vai nos assistir, como é que funciona a composição do Conselho, como é que é formado. Acho que é interessante, porque tem gente... Hoje o Conselho Tutelar de Carmo de Minas é composto, todos os conselhos é unificado, tem que ter cinco conselheiros. Aqui em Carmo de Minas é composta por 5 mulheres. Sou eu, a Tatiana, a Andréia, a Naira, a Inês e a Aline. Somos nós 5, as titulares. E 3 suplentes são escolhidas. Passa pelo mesmo processo de escolha, que são várias etapas. Tem prova, é um processo seletivo, né? Tem a prova escrita, psicológica, social, e tem a votação, que é a população que elege. Maravilha. Hoje, o que a gente fala muito e o que a população espera é que o Poder Executivo resolva os problemas, o Poder Legislativo resolva os problemas, o Conselho Tutelar resolva os problemas, mas não sei por que cargas d'água o povo não cobra tanto o quê? O Judiciário. E é onde está o maior problema no meu ponto de vista. Eu acho que hoje, a nível de Brasil, o maior problema brasileiro está nas leis. Tudo que se vai fazer, tudo que se pensa, tudo que se cobra, tanto para o bem até o mal, esbarra nas leis. É o caso, por exemplo, mais recente do nosso município. Isso eu falo com toda a propriedade, porque o próprio regimento me garante isso. De como vereador, no artigo 48, no parágrafo 1º,
diz que os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou delas receberam informações. Ou seja, roubaram uma moto num bairro nosso. Essa moto, a polícia sabe onde está. Eu não posso provar, isso foi, escutei, me falaram e eu não sou obrigado a testemunhar. Ah, você sabe onde que está. Não, a polícia sabe onde que está, a polícia não sabe 100%, mas ela tem o quê? A polícia trabalha em cima do quê? Da suspeita. E quando ela suspeita de uma pessoa que roubou uma moto ou outro ato, para entrar na casa da pessoa e averiguar, seja ela menor ou maior, ela precisa de um mandato. E esse mandato hoje em Carmo de Minas, está demorando em torno de 15 dias para chegar na mão do policial. Né? Está demorando 15 dias para o judiciário emitir um mandato de busca e apreensão. Então, quer dizer, a gente está aqui para trabalhar. O poder público tem que trabalhar em conjunto, mas tem que ter uma força, tem que ter um interesse maior, porque o que aconteceu? Roubaram a moto, logo em seguida assaltaram o posto de gasolina. A suspeita é que a moto que foi roubada foi usada para assaltar o posto de gasolina. E nesse assalto do posto de gasolina, o que aconteceu? Parece que prenderam um. E esse um acabou delatando, e através dessa delação, o que aconteceu? A gente suspeita que está lá a moto, mas não pode entrar, a polícia não pode entrar. A polícia não pode fazer nada sem um mandato judicial. E esse mandato judicial, geralmente, não é só um policial que me falou, mas mais de um já falou. Quando é solicitado, a demora é grande para chegar a esse... Então, até que consegue esse mandato. Final de semana, então, a gente tem o chamado plantão. Mas esse plantão, o juiz é lá de Baipindi, o juiz o delegado... aprendeu o menor, aprendeu tal, não sei o que, o delegado... Não, segunda-feira, cedinho, a gente está aí para executar o serviço. Então, infelizmente, a gente não pode, assim, o que o Conselho Tutelar pode fazer, faz. Eu sei disso. Eu conheço o serviço do Conselho Tutelar, não é de hoje, já faz tempo. Só que o Conselho Tutelar esbarra muito, assim como a Câmara também. A Câmara é um órgão legislativo para fiscalizar, para formar as leis, não é para executar o serviço. Como que a Câmara tem competência? Mas vocês não estão fazendo nada, a bandidagem está solta, a droga está solta, e o que vocês estão fazendo? Está todos os argumentos, toda semana a gente está falando, a gente está trazendo a PM, a gente está conversando com a Polícia Civil, a gente está conversando com o Ministério Público, mas a gente não pode agir. Não é nossa ação. O Conselho Tutelar não vai pegar o menor lá que cometeu o crime lá e trazer e falar, você está preso aqui. O Conselho Tutelar é chamado, olha, vamos fazer isso, tem que orientar os pais, tudo. Então, eu acho, no meu ponto de vista, que as leis, é o judiciário que tem a competência de resolver 70% desses problemas. Através do quê? De mudança de leis. Não estou falando que o juiz é incompetente, não, nada disso. Eu estou falando das leis, porque o juiz também tem que aplicar o que está na lei lá. Mas tem que haver uma força maior para poder uma ação rápida, uma resposta rápida diante desses acontecimentos aí. É o caso que você falou das drogas. Eu passei num certo lugar, eu vi o pessoal mexendo com droga, eu peguei, e outra grande participação, uma participação maior é da população, que se tiver consciência, numa esquina, na outra, passar e ver, tem que ligar no 190 e falar, acabei, não precisa se identificar, acabei de passar aqui na esquina, tem uma garotada aqui, eu acho que está mexendo com a droga, eu acho, a polícia vai lá averiguar. Porque se a gente também, não é comigo, então deixa quieto. A gente tem filho, então,
a gente está aí para ajudar o Conselho Tutelar, está aí para ajudar a polícia, está aí, mas sozinho, sem o apoio maciço do Judiciário, a gente não consegue, não. Bom, em cima do que o vereador Marcos falou, eu gostaria até de saber do vereador Rony, que já trabalhou bastante tempo no Judiciário aqui de Carmo de Minas. O vereador Marcos falou que está demorando 15 dias o mandato. Vossa Excelência, que trabalhou lá, tem conhecimento dessas demoras quando trabalhou? Então, primeiramente, boa noite aos conselheiros, obrigado pela presença aqui no plenário. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer, eu acho que eu me confundi um pouco na fala de Vossa Excelência, senhor Marcos, quanto às garantias e prerrogativas dos vereadores, que nós não podemos noticiar algum crime, é isso? A garantia que a gente tem é porque o que a gente fala aqui, a gente não, se eu estou na rua, um cidadão fala para mim, fala assim, olha, o fulano de tal, aconteceu um problema lá, eu queria que você olhasse e o que você pode fazer. Se eu chegar aqui e falar do jeito que eu estou falando, que eu fiquei sabendo que está demorando 15 dias para sair um mandato de busca e apreensão, eu não preciso depois falar para o juiz e para o promotor quem que me contou isso, entendeu? Entendi, agora eu entendi. Pelo que você havia comentado anteriormente, eu achei que você, ao saber de um crime, você não poderia noticiar esse crime às autoridades competentes. Eu tenho obrigação. Justamente. Obrigação de noticiar. Como assim eu faço? Isso. Sem medo. O que eu posso fazer, porque eu já senti uma arma na cabeça, eu sei o que é passar por isso. Então, o que eu puder fazer como cidadão, eu tenho que fazer. Agora, aqui, ó. É o que você fala no exercício do seu mandato. No artigo 48 aqui, os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do mandato, porque tem muita coisa que chega na gente por a gente ser vereador. É no nosso mandato que o pessoal chega e reclama. Igual o vereador Marcelo, por exemplo, chega aí amanhã, fala assim, está acontecendo isso lá na prefeitura, você tem que olhar tudo. Se você fizer uma denúncia lá, você não tem como acusar, mas você pode pedir, através até de requerimento, que seja averiguado tal situação, sem você falar de onde, você não precisa falar de onde que você ficou sabendo. A sua fonte. Eu entendi, agora ficou bem esclarecido. Pois não, então, senhor vereador Álvaro Colli, presidente da Câmara, quanto a isso, a esses mandatos, mas mandatos de busca e apreensão ou mandatos de prisão? Busca e apreensão. Eu desconheço, eu trabalhei 2 anos, mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, no judiciário da nossa comarca, e eu desconheço. Quando é mandado de busca e apreensão, é no mesmo dia. O doutor Afonso, ele tem essa precaução quanto Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência, mandados de busca e apreensão, é no mesmo dia. Isso ele tem o cuidado de fazer no mesmo dia, ou então no próximo dia seguinte. Mas deixar há mais de 15 dias o mandado de busca e apreensão dentro de uma gaveta, eu desconheço. Tá? E outra questão que eu queria falar também aqui, gostaria de indagar a conselheira Tatiana presente. Você me disse que você requisita o serviço, certo? Serviço público adequado para aquela determinada situação, seja tanto pela saúde, seja pela assistência social. Esse serviço é prestado de forma assim rápida, eficiente ou não? Ou falta realmente um aparato para vocês requisitar esse serviço, ou o aparato está quanto ao serviço ofertado? Hoje, nas nossas requisições, têm sido atendidas de imediato. Vocês costumam acompanhar como que funciona? Porque assim, ou não? Depois que, quando é para assistência social, no caso para o centro de referência, sim, eles dão um retorno para nós. Quando é o serviço de saúde, se o paciente não aparece, eles ligam, dão um retorno também. Olha, o paciente não apareceu. Aí o conselho
averigua o que vai averiguar, o que aconteceu, e encaminha para outro setor. Entendi. Mas está sendo atendido de imediato. Tem sido eficiente esse serviço prestado? Olha, Você tem acompanhado a reincidência desses jovens que têm cometido atos infracionais? o que acontece? Parte da família. Às vezes, um adolescente que está começando a fazer uso de dependência química, tudo, ele não adere ao que é oferecido a ele, ofertado a ele, tanto da saúde quanto do serviço social. Então, assim, aí é com os técnicos, né? Os técnicos aí vai fazer um trabalho com todo, com a família, com aquele adolescente ou com a criança. Agora, uma pergunta um tanto quanto mais pessoal, não pessoal da sua vida íntima, claro, mas o seu modo de pensar. Você está como conselheira há quanto tempo já no município? Há 1 ano e 10 meses. Você consegue enxergar alguma saída para esse problema atual em nosso município, que é, no caso de ato infracional cometido por adolescentes? Qual saída? Acho que a partir do momento que existia um planejamento público, assim, projetos eficientes, aonde que esses projetos, para ser planejado, tem que partir dos adolescentes, das crianças, os quais serão os principais, né? Então, assim, passar a trabalhar em cima do que eles querem, ouvir eles. Acho que isso é primordial. Essa participação popular aí dos adolescentes, as famílias envolvidas. Eles falarem, acho que isso, porque não adianta você montar um projeto, ter um planejamento visado por você, que você vê que tanto no custo financeiro ou no local, não sei, o que seja mais fácil. Não é o que seja mais fácil, mas o que será mais eficiente. Isso. E o que você acha? Que projeto seria mais eficiente hoje? Hoje, para esses adolescentes, gente, eles são tão ecléticos, seria difícil eu te responder agora. Acho que conversando com eles, ouvindo eles, acho que dá para sair uma coisa bacana. Pode falar no microfone. O que esses adolescentes querem é atenção, carinho. É coisa que a população não dá. A população só vê eles como, como fala? Menor infrator, entendeu? Problemático. Não, gente, eles querem atenção, carinho. E eu acho que se tivesse um projeto, alguma coisa que deixasse eles ver o que eles querem fazer, ia mudar totalmente. Entendeu? Eles só querem isso, atenção. Dá 5 minutos, 10 minutos de atenção e carinho para eles. Você muda ele completamente. Só que não adianta dar um dia. Tem que ser direto. Tá, o social, se ficasse envolvido nisso, eu não sei se está tão envolvido, não poderia ajudar, pela experiência que vocês estão lá? Muito. Nós acabamos de vir de uma capacitação dias 4 e 5 de outubro em Poços de Caldas. E, assim, gente, voltamos com um olhar diferenciado. Por quê? Hoje, a gente fala que o Conselho Tutelar tem plantão. O Conselho Tutelar não dá plantão. O Conselho Tutelar tem que ficar de sobreaviso. Quem tem que estar de plantão é um assistente social. Só que o nosso município não tem esse assistente social que possa ficar de plantão. Por quê? O quadro de profissionais da assistente social é defasado, é pouco. Porque tem os assistentes sociais que na saúde tem no centro de referência são 2 ou 3, só que eles já têm a carga horária deles durante o dia, não sei como funcionaria isso, mas teria que ter um assistente social. Então, o Conselho Tutelar tem essa autonomia de requisitar.
do Legislativo, que faça um processo seletivo, que contrate, não sei. O Legislativo não suprindo essa demanda, aí vai para o Ministério Público. Eu não entendi essa parte do Legislativo aí. Executivo, perdão, desculpa, o Executivo. Não, Executivo. Tá. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado. Eu que agradeço. Eu só queria ressaltar que, quando eu falei que o Conselho Tutelar não dá guarda, o Conselho Tutelar ele não tem poder de dar guarda, mas ele dá um termo de responsabilidade que, dentro de 24 horas, tem que ser comunicado ao Ministério Público. Para o Ministério Público estar tomando as devidas providências. Teve um aumento do policiamento militar no município. Você acha que fez alguma diferença para efeito disso? Porque você sempre precisa da polícia militar, né? Infelizmente, quando tem alguns problemas mais sérios, vocês dependem. Com o aumento do efetivo, que já deu um pequeno aumento, deu alguma melhora? O senhor fala no todo? Ou diminuição de droga, ou de furto, alguma coisa assim? Furto, de adolescente? Sim. Tem algum menor internado? Hoje nós temos só um adolescente. Um adolescente internado. Hoje nós só temos um que está cumprindo medidas. Tem pedido para mais? Não, sim, mas não tem vaga. Não tem vaga. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite. Boa noite. A todas. Eu gostaria só de saber, foi sempre uma luta a de vocês. Antes vocês não tinham carro, que eu lembro, né, que foi uma luta. Aí o carro veio e acabou. Recentemente, agora, há uns 8 meses, 9 meses, até aí Inês mesmo até esteve, né, comigo, falando da disponibilidade de um motorista. É que vocês tinham um carro, mas não tinha ali um motorista, mas 24 horas ali. Isso vocês agora estão... isso já foi resolvido? Isso aí já foi sanado? Ou de vez em quando esse motorista também não tem? Vai? Como é que é isso? Hoje nós temos um motorista durante o dia, no período da tarde e da manhã. Só que à noite, quando nós precisamos, nós não temos esse motorista. Aí, a minha conversa, quinta-feira passada, foi com o senhor Paulinho. E aí, como que nós vamos fazer? Porque na terça-feira, 00:30, a Polícia Militar de São Lourenço acionou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não tinha motorista para poder ir. A Polícia Militar aqui, quando está disponível, nos leva, sem problema algum, só que a polícia estava em ocorrência. E como que o Conselho iria? Nós não fomos. Aí, na quinta, conversamos com o Paulinho. Ele falou que tem que ver, tem que sentar, tem que resolver, reunir com o prefeito, conosco do Conselho, para ver como que vai fazer. Porque hoje, se 8 horas da noite, a conselheira que está de plantão residir no bairro Santo Antônio, precisar se locomover até São Lourenço, não tem carro. Mas então... não tem motorista. O carro está lá no barracão, mas não tem motorista. Mas se não tem também esse motorista, também acaba também no... Então, eu estava achando que isso aí fosse uma... Ele alegou que o motorista que fica durante o dia não pode suprir a demanda da noite, porque depois não tem como assinar o ponto dele.
sendo Essa então, foi- então que vocês hoje têm então uma motorista só na parte do dia. Até às 5. À noite não. À noite não. O conselho funciona até às 6 da tarde, até às 18 horas. 5h30. Se precisar, se o conselho for acionado, aí tem que ligar e pedir. Porque vocês, mas pelo que pelo meu conhecimento, vocês parece que não tem hora, né? Mas pode ser acionado às 9 horas, 10 horas, meia-noite. No entanto, na terça-feira que precisou, era 1h30 da manhã, eu estava no telefone falando com a gestora, falando com a outra conselheira, que estava falando com a gestora, para ver se conseguia um motorista, porque nós não tínhamos. Mas, senhor presidente, então, o senhor, na condição de presidente dessa casa, e acho que tem todo o apoio aqui nosso, o senhor, então, acho que poderia estar mandando um ofício para o senhor Paulinho, para que ele possa estar mais vendo isso aí, porque como a senhora que falou, eu sei porque vocês acabam sendo bastante limitados, né? Vocês não têm como, eu vou, né? Vocês podem até comunicar um órgão, outro órgão, então acaba, vocês infelizmente, porque vocês não podem fazer muita coisa. Agora, mas já com essa falha que tem motorista só de dia, à noite não tem, aí fica. Não tem. O que acontece? Se um adolescente é apreendido, o conselho é acionado. Só que o conselho precisa entrar, ou no caso a polícia tem que entrar em contato com a família. Só que como a polícia tem sido muito parceira nossa, a gente colabora com eles, a gente faz a busca da família. Só que nós não temos. Às vezes a polícia acompanha, mas como que a polícia vai sair, colocar aquele adolescente, vai ficar expondo o adolescente? Vai sair com o adolescente, conselheiro tutelar dentro da viatura, buscando a família. É difícil. É assim, eu falei para o Paulinho assim, Paulinho, se precisar, vamos pegar um táxi. Mas para pegar um táxi, teria que abrir uma licitação para fazer as coisas tudo, né, conforme tem que ser feito. O taxista teria que ter um recibo para poder estar dando. Porque, no caso, tem taxista que não vai fazer fiado tarde da noite, de madrugada. Aí, nós, conselheiro, vai ter que pagar do bolso, depois fazer um ofício, para depois ser ressarcido do valor. Quem do conselho que está há mais tempo? Eu. Quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Como que era feito antigamente? Como que essa parte, principalmente à noite? Sempre foi a Polícia Militar que deu apoio. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu acho que é o caso da gente estar sentando, né, com o prefeito, com o Paulinho, para a gente tentar ver alguma coisa. Eu estou anotando aqui, plantão de motorista, para a gente conversar, porque isso aí nunca teve. Vamos ver o que a gente consegue. Inclusive, Álvaro, na sexta-feira eu estava de plantão, o hospital me chamou 00:30, chovendo. Aí não tinha carro, a PM não podia me pegar, a ambulância não podia sair de lá, então, quer dizer, o conselho não foi, porque eu não posso usar o meu carro particular para ir. Você entendeu? Tá. Aí eles ficam assim, o conselho está com pouco caso, não é o conselho está com pouco caso. Não, você tem que ter condição, né? Exatamente. Para atender essas ocorrências. Exatamente. Eu anotei aqui para Inclusive, eu, como taxista, já fiz várias viagens para as meninas que elas pagaram do bolso dela para poder atender a ocorrência, né? Mais alguém? Eu agradeço a presença de vocês aqui, essa disponibilidade de todas as 5, né? E nós também somos parceiros, você pode contar com a gente, que do mesmo jeito que falo que o Conselho não faz nada, muita gente fala que a Câmara também não faz nada. Mas é assim,
sabe? O Conselho Tutelar agradece, tá, pelo convite. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento, tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado pela presença de todas vocês. Bom, nada mais havendo, dou por encerrada a reunião dessa noite. Boa noite a todos e a todas.